É isso, galera. Tá valendo, começou. Eu sou o Eric Marçal e você está no Encast. E olha só, hein? Olha só. O tema hoje vai ser liderança. Então, senhores líderes, senhores gestores, senhores e senhoras chefes, né? A gente vai falar o que é liderança, tipos de liderança, diferença. Liderança, gestor, chefe, características, tá? Obrigado, Deus, por mais esse episódio, por mais tudo isso. E aí, propositalmente, saindo da minha residência, falei, pô, liderança. E aí, né, tem que me vestir a caráter e muito bem para receber o convidado, porque ele é fera, um amigo querido. E aí, a hora que eu fui na área de camisetas, tá aqui, a gente vai falar de liderança. Vocês sabem quem é esse cara aqui, ó. Aí, Preteita, mais uma. Líder. E aí, quando a gente fala de líder, olha só que coisa doida, né? E aí, falando de business, então a gente fala de os líderes de mercado. Quando a gente fala, tem as empresas que estão na liderança. Por que elas estão na liderança? Né? O que tornaram elas líderes? Né? Comportamento, o que elas fizeram? Né? E aí, cada setor tem seu líder e por que eles estão líder? Essa é a pergunta, né? E começa a reflexão. E aí, empresas, produtos, serviços, né? Líder de mercado, líder digital. E aí a gente volta um pouquinho. Tem pessoas trabalhando para essas lideranças e para que se tornem líderes. Eu acho que eu fui bem nessa introdução. E, senhoras e senhores, recebo aqui esse maravilhoso Júnior Roma. Seja bem-vindo ao Encast. Seja bem-vindo ao Encast, cara. Meu, que. Tô embargado porque, cara, você é muito foda, velho. Você Meu, que é isso. um cara querido. Aqui, ó, nosso lar, cara. Então, Nesse momento, esse aqui é o nosso lar. Fique à vontade. amém. Meu, primeiro quero te agradecer, que é recíproco, de verdade. Eu falo que nós conversamos hoje pela manhã e eu falo que a gente vai falar muito aqui da liderança, né? Mas a liderança passa por N coisas. N. Mas o que vale é conexão. As conexões. Sim. A energia, para onde eu vou, o que eu quero, quais são os meus objetivos, mas principalmente o que eu desejo para outra pessoa. E eu venho aqui hoje desejar para você, meu, todo sucesso do mundo com a Encast, que você voe muito longe mesmo, que você merece demais, meu, de verdade. Admiração total, Gratidão. total, total, total. Gratidão, cara. Muito bom ouvir de você. Que eu sei que é do coração. Sei que é do coração. É essa parada. E assim, cara. Episódio passado eu recebi também um grande amigo de longa data e de muito tempo que não dialogava, assim, tinha essa proximidade com ele, mas ficou a marca, né? E o respeito. E eu sempre acompanhando ele, eu posso falar, Joival, obrigado, cara. Ele também é um grande líder. E o bate-papo fluiu, foi a coisa mais linda, cara. Foi muito massa, foi muito massa. Foi muito massa, cara. E aí a gente, né, nós almoçamos na segunda-feira, a gente se reencontrou também, porque Também. já tem aí, vamos colocar, tem um ano, né, cara? Por A aí. gente se conheceu por intermédio de outro amigo, por network, eu falei muito disso, esse lance da conexão e as pessoas apresentar pessoas que fazem sentido, e fez muito sentido. Que a gente se conheceu, começou a fazer um monte de coisa, a gente foi a evento junto, e você, na época eu tava lá com o programa na Jovem Pan junto com o Jonathan, você foi uma, e aí você já chegou, depois passou um mês e pouco, você foi novamente em outro momento, e a gente ali trocando ideias e trocando informações e tal, sempre enaltecendo o outro de longe, mantendo respeito, eu fiz questão de, nessa retomada, ter você aqui. Gratidão, meu. E cara, enquanto durar, eu sei que Deus quer muito isso aqui, porque eu quero. Amém. É essa parada. Saca? Se ele está no meio de nós, se ele é o todo, eu quero, então somos deuses e tá tudo certo. É essa parada. Tá? E é isso. É sobre isso. Louco, né? Sobre É isso, sobre sobre isso. isso, sobre É isso. sobre isso. E aí, produtor? Seu fera. Cara, mas antes de tudo isso, se apresenta.
se apresenta, fala aí quem é o Júnior Roma, né? Como é que você chegou até o Eric até aqui? Tem uma história bem legal aí, né? A gente se conheceu, você estava prestes a Assumir. assumir uma situação, depois a gente se conversou, você já nessa situação, nesse cargo, nessa cadeira, nessa posição, com a responsabilidade e de fazer bastante coisa, né? E o que que você fez, o que que você faz, o que que você está fazendo, o que que você quer pro futuro, né? Dá uma resumida, se apresenta pra galera aí, pra gente começar esse bate-papo que vai ser muito massa. Bom, eu gosto de me apresentar simplesmente falando que eu sou o Júnior, consultor, que já foi várias coisas e que hoje, tem um único objetivo, seguir o meu coração, seguir aquilo que eu tenho como vocação, seguir aquilo que é como propósito na minha vida. Meu, teve uma vez que me chamaram para falar de vocação, e eu falei, pô, mas por que me chamaram para falar de vocação? Parece que é um tema que ao mesmo tempo que me conectava, mas não tinha proximidade. Até o dia que para fazer essa palestra, eu fui estudar. E aí, meu, eu descobri o primeiro pensamento da vocação. Meu, aí é do caramba. O primeiro pensamento da vocação vem de Aristóteles. E ele fala o seguinte, que aonde as suas potencialidades se cruzarem com as necessidades do mundo, ali está a sua vocação. Pô, não é louco? Nossa. Porra. Então assim, ó, é a gente saber que algo que a gente tem, é só a gente que é para entregar. Não adianta eu terceirizar, não adianta eu querer mudar de rota, não adianta eu fugir. O que eu tenho para entregar nesse mundo, não tem outra pessoa que vai entregar. Não tem como eu terceirizar isso. Só eu posso entregar isso. Então, minha apresentação é essa, irmão. Caramba. Poderosíssimo Thor, uma martelada no programa. Pá! Vai, se liga aí, vai tomando. Gente, muito doido isso aí, né, cara? E assim, né? A gente descobre isso com o tempo, né? Total, Com o tempo, total, né? total. A gente tá aqui pra evoluir. É essa a parada. E aí a gente vai, né, galgando ali, percorrendo, procurando acertar. Às vezes as coisas vão um pouco no inconsciente, mas estão acontecendo. E aí tem sempre um momento chave, né? A grande virada, aquele momento, você, pum, é isso. Né? Foi revelado. E aí que chega essa situação de você assumir o seu lugar, né? E falar assim, agora eu tô pronto e eu sei que é isso mesmo, tá validado, né? Como o pessoal fala no mercado, tá validado. E aí eu vou pra cima, eu vou com força. E vai ficar muito bom. Porque você tá bem. É essa a parada. Você tá Porque, bem, você consegue deixar em volta, em torno, tudo legal. E você começa a identificar como melhorar cada vez mais. Né? Melhoria contínua e você vai. porque não dá para esperar ficar pronto. Não dá para esperar, eu ficar pronto para sair pro mercado. Mas o que que é isso? Meu, você falou uma coisa que é do caramba, o inconsciente. A gente demora a entender o que é o nosso inconsciente. Nós temos duas maneiras de estudar, de pensar. Pela forma consciente e pela forma inconsciente. A gente não usa nada do inconsciente. O inconsciente ele vem por obrigação, tipo, ele vem de maneira na força dele, não a gente comandando ele. Mas tem um jeito da gente fazer isso. Sabe qual que é ou não? Não, É assim, ó, a nossa, como que a gente foi, talvez. como que a gente aprendeu a estudar? Pela forma consciente, pela parte da frente do cérebro. A gente vai lá, debruça em cima de um livro e lê, 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 lê. Aquilo é a maneira consciente. Sob a instrução de alguém. Só que aquilo, ela tem um tempo. O seu cérebro ele vai funcionar por um tempo em alta produtividade, 20, 30 minutos no máximo. Se você não parar, não vai adiantar nada. Porque ele não vai te entregar mais nada. Depois daquilo, Não, perdeu tempo. fim. Ele vai falar fim. E aí, já deve ter acontecido com você. Você pega, sai dali, vai tomar um café, vai tomar um banho, e de repente aquilo lá que você estava martelando, 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 que você não tem a resposta, surge. Ah, por que que surge? Porque naquele momento
você deixou o seu inconsciente trabalhar para você. Você destravou a parte do inconsciente, que é a parte de trás do cérebro. E ela falou, pô, agora é comigo, meu. E a inteligência infinita do ser humano tá no inconsciente, mano. Você imagina se a gente fosse consciente... Ó, o nosso corpo, ele funciona no inconsciente. Porque se funcionasse no consciente, a gente morria, irmão. Já era. Porque a gente não ia conseguir Não ouvir dá a batida conta. do... Não dá conta, A mano. gente não tá nem vendo o que tá lá. É, A exato. gente nem conhece. É isso. A gente é nem isso. conhece. E o inconsciente tá lá, ó. A gente imagina. Controlando tudo, irmão. A gente imagina Então, o quê? essa é a parada. 5% do que deve ter, do que é como faz, né? Entendeu? Essa é a parada. E deve ser muito louco. Me vê um negócio aqui que a gente tem... A gente precisa ter consciência do nosso inconsciente, é isso? É isso aí. Que nem à Caramba. noite. Eu, geralmente, à noite, eu deixo as minhas tarefas mais difíceis pra hora que eu vou dormir. Tipo, Sério? total. Por quê? Eu vou lá, faço minha oração e as minhas perguntas eu faço antes de dormir, mano. E eu deixo as perguntas lá pro inconsciente responder. Porque ele tá trabalhando, irmão. Ok. Entendeu? Porque o nosso corpo trabalha. A gente... É isso. A gente dorme... Acho que a gente tá descansando. Quem que tá descansando? Porque tem gente trabalhando. Alguma coisa trabalhando pra gente poder acordar, porque senão... Ó, é outra coisa assim, ó. Vai. As pessoas... Meu, nós já estamos falando aqui, já estamos... As pessoas não gostam de pensar. Não gostam de pensar. Mas pensam muito. Não, então, não pensam, não, elas pensam que pensam. Pensam, então, que isso é perturbação. Tinha um amigo meu que falou assim, cara, você vai ficar louco porque você pensa muito, cara. Então, mas aí tem uma questão de mental. Mental. E como está a nossa saúde mental? O que faz a gente ter uma ótima saúde mental? O sono. Descanso, né? Não, o sono. Não é apenas descansar. O sono mesmo. O sono. Por quê? O sono profundo é que faz a nossa limpeza cerebral. Porque lembra, o nosso inconsciente fica trabalhando. E tem muita coisa. Meu, você imagina, no decorrer do dia, quanta gente ouve. Porque tem coisa que está acontecendo aqui ao nosso redor que a gente não está percebendo, mas a gente está ouvindo, a gente está sentindo. E vai tudo para cá. Então, à noite, o sono profundo, uma das principais funções dele, além de revitalizar o corpo, de restaurar as nossas células. Primeiro, o sono, ele, quanto mais a gente dorme, mais a gente vive. Porque mais a gente restaura. Cara, tem que tomar muito cuidado pra quem que você fala isso, velho. Não, calma. Eu tô Quanto falando, mais- eu estou Nossa. falando sono, É, gente, sono após aí, um dia de trabalho. Quem tá assistindo, quem vai assistir, pelo amor de Deus, assiste por completo esse episódio. Não pare nesse momento, vai fazer qualquer outra coisa. Porque E vai dormir o resto da vida. A informação vai parecer muito errada. Não. Certo? Continua, por favor. Quanto mais a gente dorme de maneira saudável, dentro do que o nosso corpo precisa, uma das principais funções é a limpeza do nosso cérebro. Ele vai limpar. E o que ele limpa? A gente tem uma... O nosso corpo é mega... Não dá para mensurar a inteligência do nosso corpo. E ele simplesmente vai limpar aquilo que a gente não vai utilizar. Só que tem ingredientes que ele guardou ali que a gente nem sabe que está lá. E que na hora que a gente precisa tomar uma decisão, que a hora que a gente precisa, ele vai lembrar. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado do que a gente se alimenta. Então a pergunta que eu deixo para todo mundo é: do que eu tenho me alimentado mentalmente? E aí, de novo, uma outra questão. Como está a saúde mental do povo, da população? Como está a nossa saúde mental? Como está? Fala aí. Cara, é isso. Essa é a pergunta de milhões. Por favor, seguidores do programa, pode deixar um comentário, tá habilitado aí, do que vocês estão se alimentando mentalmente. Entendeu? A minha resposta é o porquê que eu tô aqui fazendo esse podcast. É disso que eu tô me alimentando também. Porque trocar ideia com essas pessoas geniais que trazem esse nível e essa quantidade de informação. Porque é cada episódio uma coisa fantástica que a gente descobre, que a gente acha que conhece a pessoa que a gente admira, que a gente tá vendo ali nessa distância, no digital, isso, aquilo, e a hora que a gente começa a fazer as perguntas certas,
né? E o estímulo certo que a gente começa a descobrir e fala assim, caramba, é maior do que eu imaginava. É maior do que eu imaginava. E aí, nessa questão, tem todas as suas andanças, né? E eu posso falar que você também é um líder, entendeu? Você também é um líder. E aí, me fala, cara, me responde uma coisa. O que é ser um líder, ser um bom líder, tá? Um bom líder. E aí a gente começa a fazer, de repente, paralelos entre os setores e as várias Fechado. atividades. Mas aí você, na sua expertise, no que Tá. você atua, né? Então vamos lá. Então, você perguntou na minha apresentação, minha formação é administração pública. E eu tenho uma consultoria. Então eu transito tanto pelo setor privado quanto setor público. E uma coisa a gente tem que deixar muito claro. É isso que eu falo, a importância das lideranças. Um líder dentro do mundo corporativo, ele pode ser o CEO do Google. Aonde ele vai impactar a liderança dele? Dentro da empresa. Pode reverberar para os fornecedores, para os clientes, para os colaboradores. Perfeito. Mas tudo que tenha o eixo principal, a empresa. Mas tem um líder, que é um líder que poucas pessoas até dão importância para a magnitude do que ele representa, que é a liderança política, que é a liderança quando ele se torna um chefe do executivo, sendo municipal, estadual ou federal. Por quê? A liderança dessa pessoa, vamos colocar assim, ó, a importância de um líder que é prefeito de uma cidade, que tenha 1 milhão de habitantes, ou que tenha 100 mil habitantes. A liderança dele, a tomada de decisão dele, vai impactar na vida de todo mundo, para o bem ou para o mal. Porque isso que é a grande essência da liderança. A minha decisão ecoa na vida de outras pessoas. Ele precisa ter essa consciência. Total. E eu falo assim, ó, que a liderança vai ter uma tríplice. Grande consciência, né? Porque isso é gigantesco, né, cara? É isso. Mas todos nós temos que ter a consciência do que é ser um líder. O que é ser, como começa a minha liderança? Por onde começa a minha liderança? Aí eu falo que a liderança que eu acredito, ela tem uma tríade: conhecer, mudar e transformar. Então, o que é o conhecer? Eu me conhecer. O meu primeiro passo de ser líder é eu liderar minha própria vida. É eu saber ter objetivos. É eu começar uma coisa e terminar. É eu ter hábitos saudáveis, cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, cuidar da minha própria vida. A partir daí, tá bom, eu me conheço. Então, eu conhecer. Eu começo a mudar. Porque eu só posso mudar porque as pessoas querem mudar. Tá, mas você se conhece para saber o que você tem que mudar? O que você tem de ponto negativo, o que você tem de ponto positivo? Quais são suas verdadeiras habilidades? O que você pode realmente entregar para o mundo que é essencial seu, que tem por essência você, que é essencial para as pessoas, que é essencial para a comunidade que você vive. E a partir daí, quando você se conhece, que você muda, aí tem um passo que é do outro mundo, que é transformar outras pessoas. Entendeu? Eu tenho uma coisa assim comigo mesmo. Quando eu olho pro retrovisor e vejo o Júnior lá atrás, eu não me reconheço. Eu não me reconheço. Pelo cara, não que eu não é que eu tenho muito a evoluir ainda. Mas eu era muito ruim, meu. De verdade. Eu era muito ruim. Então, essa transformação eu vi primeiro em mim. Porque Então eu só consigo entregar para alguém a partir do momento que eu vejo em mim o processo. Entendeu? Então, esse é o essência. Então, assim, ó, quando você fala assim, ó, o que é ser líder? Seja você mesmo. é legal que isso que você falou, a gente vê de uma outra forma na aplicação corporativa, né? Que você colocou liderança, inovação e educação, né? Que daí
vai para transformar, que é um assunto que hoje se trata muito dentro das empresas, essa questão de liderança. Tem algumas verticais, o pessoal sempre aplicando para melhoria, né, ali do ambiente das pessoas que estão sob essa liderança, e aí vem os gestores, porque as empresas têm muitos problemas, mesmo as empresas de sucesso. O que Total. acontece é que elas têm uma maturidade de identificar Sim. rapidamente os problemas e já E partir sanar. para, né, para sanar, para uma solução, seja breve, né, ou a longo prazo, mas trabalhar em cima disso. E não tem como a gente fugir que pós-pandemia isso aí ficou muito maior. Ficou muito maior. E aí a gente, né, até a hora que eu abri o programa aqui no podcast, eu falei, mostrei a camisa aqui, né, que tem o Mandela, que é uma baita de uma referência de liderança, né, e a história dele é uma história gigantesca, que todo mundo conhece, ou muito ou pouco, e quem não conhece, por favor, né, vá pesquisar legal, porque, cara, é impactante, entendeu? E aí, cara, e que nem ele, né, se tornou um líder, colocaram ele como líder. De repente, que nem você falou, o lance do coração. Ele teve as atitudes ali guiado pelo coração, cara, porque ele acreditava e isso foi colocando ele cada vez mais nessa posição de líder, Eu vou pegar um entendeu? gancho, vou pegar dois ganchos se eu posso. O primeiro é do Mandela. O Mandela tem um pensamento que fala que a gente não deve ignorar o medo. Nós devemos enfrentar o medo. Enfrentar o medo. Porque aí vem o estilo de liderança que eu acredito. Que é a liderança que vem da coragem. E se a gente for analisar a etimologia da palavra coragem, ela vem lá do grego cor, que é coração. Aí o que é isso? É onde estão as raízes da nossa vida, da nossa vitalidade. É lá que está a nossa essência. É lá que eu descubro quem a gente é, quem eu sou. Quem eu sou. Então assim, ó, se eu tenho um rumo para a minha vida, eu consigo dar um rumo para outras pessoas. Porque o que é a verdadeira essência do líder? É eu levar as pessoas a algum lugar. Se a gente for falar até biblicamente, Moisés, o que ele fez? Abriu o Mar Vermelho, mas porque ele tinha direção, ele sabia para onde ele estava indo. Tinha conhecimento. Mas ele seguia o quê? O coração. Aquilo que ele acreditava, a sua essência. Então a questão é, para onde eu vou e para onde eu vou levar as pessoas? Então esse é o grande lance. Quando a gente fala assim, ó, conhecer, mudar e transformar. Você falou, né? Aí para as pessoas entenderem, o conhecer é liderar, o mudar é inovar e a transformação é a educação. E são três palavrinhas que as pessoas assim, ó, amplificam de uma maneira muito distante, que deixa muito distante da gente. Sim. Se a gente pensa em liderança, a pessoa fala assim, não, tem que ter um posto de diretor, de conselheiro, de acionista, de CEO para ser líder. Não, meu. Você é o líder da própria vida. Você tem um grande governo para governar a sua própria vida. A questão é, eu governo a minha própria vida? Deus deu, né? É essa a palavra. E por que ele deu o livre-arbítrio? Para você ter consciência que ele não ia interferir nas suas decisões, amigão. É contigo a parada. É você governando a própria vida. Não adianta terceirizar. Ah, é por conta de fulano, é por conta da minha mãe, da minha avó, do meu pai, do meu tio. Não, meu. A parada é sua, porque a vida é sua. Exato. Então eu falo que... E aí, de novo, né? Se a gente pensar lá, liderar, inovar e transformar. Liderar, inovar e educar. Quando a gente pensa da inovação, nós vamos voltar lá para o início. Quando a gente pensa na inovação, as pessoas já pensam na NASA, pensam na Apple, pensam no Google, pensa isso. Isso. Por aí vai, né? E o que é a inovação que eu acredito? A inovação da mente. A mudança da mente. É eu estar em total adaptabilidade a tudo que acontece para poder mudar, retransformar
ressignificar para poder viver. Porque é isso que o mundo pede hoje, a adaptabilidade. Uma grande essência da liderança para hoje. Se a pessoa me perguntar assim, Júnior, me fala uma coisa que a pessoa precisa ter. A adaptabilidade. Exato. Porque nós, como seres humanos, desde o início, nós não somos os maiores, né? E os mais perigosos, ou que mandem tudo. Só que a gente tem a inteligência para essa adaptabilidade. Então, mudar de local, né? Aqui não tá legal, eu vou construir, eu vou melhorar, eu vou inovar. E aí, cada vez que vem a evolução, vem essa transformação, vem a melhora. Entendeu? E quando não tem consciência disso, e você também não tendo a consciência, você não aceita, você repete. Então repete padrão, você continua ruim, continua no mesmo lugar, e aí, que nem você falou, você sempre tá terceirizando, culpando e tal, mas aqui é contigo, né? É comigo, é com você, é com o produtor, aquele Thiago Duca. Então vamos melhorar, vamos, né, prosperar, vamos crescer, entendeu? Então tem esse lance que você colocou, é fantástico, que é essa adaptabilidade, né? É porque assim, ó, assim, ó, as pessoas hoje estão muito bloqueadas em se adaptar. As pessoas hoje estão muito bloqueadas em ter coragem, em se conhecer. Por quê? A gente vive uma das fases do ser humano mais seguras que já existiu na história. Mas é a fase que a humanidade mais tem medo. É só pensar. Como que é o formato das pessoas morarem hoje? A pessoa começa a ficar bem de vida, o que ela faz? Ela vai para onde? É mais seguro. Um condomínio? Fechado. Só que isso tudo comunica. O que é um condomínio fechado? Aí nós vamos entrar numa grande discussão de cidade e de como as cidades estão se modelando. A questão é assim, ó. Quando eu moro dentro de um condomínio fechado, eu estou falando para aquele lugar chamado cidade. Ó, você não tem suficiência capaz para eu morar em você. Então eu construo uma outra cidade Caramba! para eu morar, que aqui me atende dentro das minhas necessidades. Não é louco pensar assim? Cara, Mas é desse total. jeito que eu entendo. Porque tudo comunica. E aí quem está fora daquele muro? Como que ela vai entender? Que ela está fora. Não pertence, né? Só que todo mundo quer entrar todo mundo quer entrar naquele quadradinho, meu. Entendeu? E aí cria vários quadradinhos. E começa a disputa. E a cidade fica cada dia. Você vai criando um negócio chamado abismo social. Só que esse abismo social só gera mais medo. E mais medo. E mais medo. E mais medo. Pouco conhecimento, né? Pouco contato. Entendeu? Porque todo mundo está falando para aquele lugar. Você não é suficiente para mim. E quem mora na cidade não dá valor porque fala assim, mas quem tem valor não mora na cidade, mora dentro do condomínio. E aí vira um ciclo chamado um ciclo do medo. Caramba, velho. Porque assim, ó, a vida Nossa. é feita para viver em sociedade. Nenhum ser humano é autossuficiente. Nenhum ser humano. O que faz a gente se conectar é exatamente isso. É exatamente a energia que nos conecta. É a gente conversar é que nos valida. Pô, tô pensando certo, tô pensando errado. Pô, preciso melhorar aquilo, preciso melhorar aquilo. É a escuta, né? Quanto mais eu estou sozinho, como que eu vou me balizar? Como que eu vou... Não tem parâmetro. Você não tem informação, não tem dados, não tem nada. Não tem, assim, eu não tenho parâmetro. Tipo assim, eu preciso evoluir para tal mundo. E hoje a gente tem um outro mundo, que é o mundo online. Que aí pega o sarrafo da vida e leva lá para o infinito. Porque você começa a analisar aquilo e achar que aquela vida mostrada no... A vida editada. é a vida real.
Só que a vida real, meu, é essa aqui, ó. A vida vivida de maneira real. Com conflito, com tomada de decisão, pro bem ou pro mal. E é isso que é a vida. Se eu pudesse definir liderança em apenas uma coisa, liderança é tomar decisão. A nossa vida é tomar decisão. A nossa vida é uma eterna encruzilhada. Sim ou não? Bem ou mal? É isso. E muitas vezes, essa encruzilhada não vai nos dar consequência nessa primeira tomada de decisão. Mas lá na frente, ela vai mostrar se a gente foi pelo caminho certo ou pelo caminho errado. A única tem uma outra certeza, tomada de decisão. a única certeza, e é sempre tomada de decisão, e a única certeza que eu tenho é que se a gente estiver seguindo o que é a batida no nosso coração, o que é aquilo que a gente nasceu para viver, aquilo que a gente nasceu para fazer, se você estiver seguindo aquilo, você está no caminho certo. A questão é, quanto das pessoas hoje para fazer uma autorreflexão de si mesmas? A maioria das pessoas vivem a partir da sexta, sábado, domingo. Por quê? Porque de segunda a sexta ela faz aquilo que ela detesta. E aquilo que ela detesta, chamado trabalho, é onde ela passa a maior parte da vida dela. E por que ela faz aquilo? Porque ela tomou a decisão de fazer aquilo. E aí entra no consciente que ela tomou a decisão errada e ela tem que aceitar aquilo, não consegue tomar a decisão de mudar para algum outro lugar melhor. É isso. Eu falo para minhas filhas assim, cara. Eu troco muita ideia com elas assim, né, nessa preocupação de evoluir, porque uma hora elas vão ter que ir pista, né? E já, né, fazer isso e tal. Elas fazem bastante atividades. E eu falo para elas, de quando você nasce até a fase adulta é um período muito curto. Vamos colocar aí até os 18, quando eles acham que, né, a gente sempre achou que com 18 já sou adulto. Alguns já conseguem assumir uma responsabilidade pelo ambiente que cresceu, pelas instruções, pela educação que viveu, outros demoram mais um pouco. Mas quando você é colocado mesmo no ambiente adulto, agora tá contigo, a vida adulta é para sempre, cara. Então, se você não evoluiu o suficiente até ali para você começar a evoluir também depois na fase adulta, essa consciência de tomar decisões corretas, cai nisso. A minha vida é o sexto e não que a gente não goste do sexto, né? Não, a gente adora. A gente adora, mas com consciência também. E durante a semana tem que ter, porque que nem hoje na questão do empreendedorismo, né? Cada empreendedor é o líder e tal. E Perfeito. aí a pessoa, pô, eu empreendo, faço o que eu amo, faço o que eu gosto, tal, blá, blá, blá. Show de bola. Mas quantos não conseguiram chegar nisso, né? Ou estão empreendendo por necessidade, e aí também fica naquela dificuldade, porque ele não transcendeu, ele não acordou. Entendeu? Então sempre converso com elas, toma uma decisão, vocês têm tempo agora. Vamos trocar ideia, vamos conversar, porque a hora que tiver com vocês têm que errar bem menos. Porque é muito mais doído e vai estar só com vocês. Claro que enquanto a gente existir, a gente tá aqui pra, né, colaborar. Mas eu já, né, fico nessa questão do papel de líder ali dentro de casa Isso. pra trocar essa ideia. E aí, eu vou falar, gente, eu não sempre fui esse perfeitinho, não. E nem existe perfeito. Perfeito é Deus. A gente só, né, segue o líder e tenta evoluir e tal, mas quando deu esse estalo de, nossa senhora, eu preciso passar pela a porta estreita, matar esse cara aí, e ir pra cima e ser um outro cara para as coisas acontecerem melhor. Quando chega nesse nível, porque onde a porta que você bate, ela abre, Sim. entendeu? E aí a gente sempre acha que vai abrir com o que você quer, mas às vezes é muito mais. E aí você fala, nossa, mas o caminho é sempre, né? E aí quando eu tive essa consciência, eu falei, caramba, meu, eu preciso pagar esse preço, preciso mudar, preciso melhorar e continua. Não é quando você descobriu, nossa, agora vai tudo dar certo. Não, cara, vai. Vai pra cima, continua e faz. E aí você começa a se empoderar de falar, de querer liderar as pessoas e falar o que é. Porque às vezes quando você não se descobriu disso, você nem tem vontade também. Você nem fala e você deixa Deus dará. Então, vamos supor, uma característica é o líder liberal, né? Que não quer assumir responsabilidade e deixa, vai. Eu sou líder, mas pode fazer o que você acha que faz, depois a gente vê. É porque tem uma diferença, né?
entre o líder que delega e o líder que delarga. Entendeu? O que é delegar? Eu só delego aquilo que eu entendo. Eu só delego aquilo que eu tenho conhecimento. E o que é o delargar? É simplesmente deixar o barco à deriva. É simplesmente abandonar os seus seguidores, os seus liderados. Porque o grande lance da liderança também é esse. É eu não querer seguidores. É eu gerar novos líderes. E aí tem uma lei chamada lei da adição. O quanto que eu adiciono na sua vida. Sim. O quanto que eu entrego de mim para você. E eu só posso entregar de mim para você aquilo que eu tenho. E não aquilo que eu acho que eu tenho, e não aquilo que eu quero ter, e não aquilo que eu almejo ter. Não, eu só posso entregar aqui o que eu tenho. É isso que eu entrego para o meu cliente. Quando eu tenho mentorias com ele, eu só posso entregar aquilo que eu tô preparado para aquilo. Eu não posso inventar, nem mais e nem menos. Porque é aquilo que eu vou entregar aquilo que eu estou preparado para entregar. E Por aí essa que estrada entra, que eu percorri. e aí que entra, vamos voltar lá, os pilares que ele colocou, né? Que é o conhecer, né? Inovar ali, né? E o educar, né? Você tá pronto para isso, você trabalhou isso com você, você consegue melhorar, você consegue ser um líder melhor e transformar positivamente, né? Impactar positivamente a outra pessoa para que ela se torne líder. A gente até tava aqui nos bastidores falando de líderes que já não estão mais ali na situação, na cadeira de líder, mas continuam Articulando, pensando, articulando, pensando ali. executando. Que ficou. Então, que nem você fez uma citação no começo, e é legal nessa questão de citar tal, que hoje a gente fala que eu acho que esse movimento teve um vácuo, assim, né? De tempo que deixou de se fabricar ou ter grandes líderes que impactam positivamente. E acho que quando o ecossistema entendeu, falou, caramba, vamos pegar todas as boas práticas, vamos resgatar isso aí, transformar, porque não tem mais. E a gente sempre fica citando pessoas muito velhas, né, que impactaram e ficam só nelas. Beleza, então, tipo, vamos analisar como é que foi essa trajetória, o que foi que eles fizeram, toda essa construção, aonde, né, qual ambiente que foi e o que impactou para, entendeu? E se eles fizeram isso propositalmente ou se foi do coração. Porque às vezes quando a gente pensa, até nos mais antigos lá, mitologia, lá atrásão mesmo, cara, será que eles tinham essa noção mesmo? Ou foi assim, sabe? Eu acredito, eu vou, eu faço, e aí foi a construção e ficou pra história, ficou até hoje pra história, não foi esquecido. Isso que é muito louco. Porque assim, a gente não tem grandes nomes hoje, é muito pouco. Como também foi, de repente, se a gente vê a população mundial, é muito pouco. Foi muito pouco, continua sendo menos ainda. Eric, pensa assim, ó. A construção, vamos falar assim, ó. Eu falo assim, ó, cada dia mais a tecnologia tem facilitado a nossa vida. Mas facilitar uma aplicação não significa eu deixar de pensar naquilo. É simplesmente uma ferramenta. A única coisa que as pessoas estão confundindo entre uma ferramenta chamada tecnologia entre deixar a tecnologia tomar conta da minha vida. A galera tá terceirizando tudo, né? Entendeu? E eu sempre falo assim, quando as pessoas sempre veem as ondas, né? E na onda agora da inteligência artificial, eu sempre falo assim, ó, todo mundo vai ter espaço em qualquer mercado se ela continuar sendo ela mesma. Sim. Quanto mais ela for, mais chance ela vai ter. A única coisa é que a gente tem muito mais gente hoje sendo réplica do que sendo gente de verdade. Porque o mundo sempre vai precisar de gente de verdade. Sim. A questão é que hoje as pessoas querem ser até iguais umas com as outras. Esse é muito doido, e é uma Entendeu? verdade, né? Mas é real. Meu, muda o rosto, muda. Eu não tô falando que a gente tem que evoluir esteticamente, não tô falando disso. Só que eu tô falando que tem um. Se a gente não tomar cuidado,
a gente começa a ter uma forma míope de se ver no espelho. E aí a gente não se reconhece. E quando a gente não se reconhece, a gente vai para qualquer caminho. De novo, a essência da liderança. Eu preciso me conhecer. Por que eu falo que hoje existe um... Eu não, né? O mundo fala que há uma escassez de líderes. Porque as pessoas não querem percorrer o caminho, que é ser um líder. Porque quando a gente fala assim, o que é ser um líder? Primeiro, quando você se transforma, quando você se torna um líder, sabe a primeira coisa que acontece com você? Nas suas costas vira um negócio assim, ó, chamado alvo. Fiquei talento, né? Agora que a gente vai ver. Você vira um alvo. Nossa. Você vira um alvo. E as flechas vêm na sua direção. Então a questão é, quem assume esse papel? Quem quer assumir esse papel? Porque as pessoas hoje não querem sair do quentinho do coração. Entendeu? As pessoas não querem dar o passo para se transformar em líder. E sabe, o primeiro passo é o autoconhecimento. A maioria dos assuntos, a maioria das pessoas, elas veem meia dúzia de reels no Instagram ou no TikTok e acha que domina o assunto. Tip top. Entendeu? Acha que... Então, tudo é um processo. Há um caminho, há uma escadaria gigante. Mas a escadaria começa no primeiro passo. O segundo, o terceiro. Mas essa quantidade no decorrer da vida que as pessoas não querem percorrer. Quando a gente fala lá de tomada de decisão, a maioria das pessoas vão sempre querer o atalho. Vou dar um exemplo simples. Porque em determinado momento você vê que um monte de gente caiu nessas questões de pirâmide. Por conta de querer atalho. E na vida, pelo menos na vida que eu conheço, não existe atalho. Existe o caminho simples. Não tem pra nenhum. Existe Todo o caminho mundo, simples. Existe o caminho simples. Quem não conta é porque não conta. Simples porque assim. não tem essa. Não caiu sim. Se foi, caiu e vai voltar esquisitão, entendeu? Uma das coisas que não tem atalho, quando a nossa consultoria chega em qualquer cliente, na minha primeira reunião, depois que a pessoa me contrata, eu falo assim, então, beleza, você já me contratou, já assinou o contrato, não tem perigo você não me contratar mais, então eu já vou falar para você, não fazemos pirim-pim-pim. Não tem passo de mágica. Não tem. Não tem. Existe um processo que a gente acredita que dentro daquele método, se acontecer, vai dar tudo certo. Não vai ter êxito. Não, vai dar tudo certo. O êxito tem N variáveis para dar êxito. O que eu posso garantir o que é? Eu vou entregar o meu melhor. E eu vou querer que você entregue o seu melhor. Se nós dois fizermos isso, eu garanto para você que nós vamos ter a melhor experiência de trabalho, melhor experiência de vida. Porque lá na frente nós vamos estar transformados. O êxito vai vir na consequência de repetir, acertar, errar, repetir, acertar, errar. E é isso que é a vida. Eu acordar de manhã, fazer, ver que está errado, melhorar, acertar, ficar melhor, errar de novo, voltar atrás. E isso é a vida. Mas, de novo, aquela história lá do medo, cria o medo, assim, ó. Eu adoro essa questão da coragem e o medo. E quando eu fui começar a estudar esse trem, a coragem está ligada a uma coisa, chamada amor. E o medo, o ódio. Olha que louco, meu. Quando a gente tem autenticidade e recorre à coragem, que ela liga ao nosso coração, ela vai colocar tudo que tem de bom na gente. Quando a gente liga o medo liga um bloqueio chamado ódio. Por que o ódio? Porque eu não consigo fazer aquilo. Automaticamente eu já tenho ódio. O ódio liga uma outra coisa pior ainda, chamada inveja. Porque alguém está fazendo aquilo que eu poderia fazer. Só que essa mão aqui que está ligada a isso, ela só vai ligar coisa errada porque a gente não está fazendo aquilo que é para a gente ser. Eu tenho inveja, eu não. O José tem inveja de alguém porque vê alguém fazendo aquilo
que não é para ele fazer. Porque aquilo que é para ele fazer, ninguém pode fazer, irmão. É teu. É Tá bem guardado assim, para né? você. Tá cuidando da vida alheia e não tá fazendo o que você tem que fazer. Não tá É cuidando essa da parada. sua. Júnior, mas por que você está falando isso? Porque tudo isso tem a ver com liderança. Tudo isso tem a ver com liderança e tudo isso tem a ver com a mente. Olha como é louco. Em abril, eu fui chamado numa cidade chamada Cotia, que era o Dia Internacional da Criatividade, e precisava de alguém para falar sobre. A gente pode falar então, só, né? Claro, claro. Que o líder aqui, que age com o coração e tal, ele é o verdadeiro líder. Sim. E esse do meio do ódio, esse é o chefe, então. É o que, né? Ponto, é isso. E o que é o chefe? O chefe, ele nunca vai deixar você ser aquilo que você nasceu para ser. Por quê? Porque ele não é. Entendeu? E ele não quer formar, ele não quer transformar. Então, assim, ó, de novo, aí nós vamos voltar lá no sextou. Autocrático. No sextou. O sextou, para quem não é feliz no trabalho, vira sextou porque o escape dele vai ser o sábado e domingo. Não que aquilo vai trazer para ele uma felicidade plena de vida e vai fazer. Não, talvez não. Talvez seja uma fuga apenas. Júnior, mas você está falando então que você é feliz o tempo inteiro? Não. Eu sou feliz fazendo o que eu faço e ser feliz o tempo inteiro não quer dizer que eu não tenha problema. Não quer dizer que eu tenha tomado decisão, não tenha a dizer que não tem a ver com eu não ter tomado decisão errada, eu tomar caminho errado. Você enfrenta seus problemas e procura resolver. Simples assim. E já era. E não vou terceirizar a tomada de decisão para alguém. Eu assumo, lembra? Porque se eu governo a minha vida, eu assumo os meus erros. Esse é o grande lance também da nova era. As pessoas não querem assumir erros. Não querem, quando você não assume responsabilidade, você não quer assumir erro. Então essa questão do chefe, essa questão de alguém que quando vai para o lugar não tem alegria, não tem felicidade naquilo que está fazendo, é porque ela está no lugar errado. Só que ela não sai daquele lugar. Por que ela não sai? Porque o medo está naquele lugar. Sabe uma tendência do medo? Meu, isso vai ficar mais louco ainda, meu. Estabilidade. O medo tem a ver com estabilidade. A pessoa que quer uma vida estável, ela joga o jogo do medo. Sabe por quê? Ela tem medo de algo. Não, porque se você procurar na natureza, tudo que é natural, não tem estabilidade, irmão. O vento é estável. O calor é estável. O frio é estável. A nossa vida foi feita para ser instável. Se a gente for lá ver na Bíblia, a única coisa que a Bíblia vai falar, certeza da nossa vida é: no mundo terei aflições. O que quer dizer isso? Que na vida você vai ter luta, irmão. Você vai ter o desfrute, você vai ter refrigério, você vai ter um monte de coisa legal, mas você vai ter luta. E o mundo é como a nossa vida, cíclica. Tempos, ciclos. Então viva os ciclos. Então não tem estabilidade, não tem você só ser feliz, só ser triste, só ser... Não existe. Não existe. E aí eu vou ligar outra coisa, chamada pressão. Eu falei disso para um cliente ontem. O que é pressão para você? E aí eu vou apertando. Não é isso. Vai. Pensa. Pensa. Porque eu falei assim, ó, tem uma coisa na pressão. Se você achar que a pressão é ruim, é porque você permite que alguém pressione você. E se você governa a sua vida, só tem uma pessoa que pode pressionar você. Quem é? Eu mesmo. Só. Essa é a pressão boa. Por que essa é a pressão boa? Batata crua é boa? Põe na pressão. Faz um purê do caramba. Purê de mãe. É isso. Mas a pressão faz ela ficar boa. É o que a pressão faz com a gente. A pressão faz a gente ficar bom. A pressão faz a gente ter rapidez para tomar decisão. A pressão faz a gente aprender. A gente se movimentar. Não, faz a gente aprender, cara. Muito mais que movimentar. Faz a gente aprender a se movimentar. A dar o passo certo no pino certo. Então essa é a parada. E aí vem tudo, né? Coragem e vai. É isso aí. A história de Cotia. Aí me chamaram para dar uma palestra. E a palestra era
a mente humana, o tema da palestra que eu dei, que era para mim falar de inovação. Mas, como eu ia falar para um evento de criatividade, que ia ser numa Secretaria de Educação, eu imaginei, pô, vai ter educadores lá. E eu falei sobre a mente humana, a essência da inovação. Que a mente humana é a essência da inovação. E aí eu já estava com a cabeça pronta para a minha palestra, já tinha mentalizado o que eu ia falar, tal, paraná. Só que sempre quando eu vou falar, eu gosto de colocar um gancho antes, tipo uma pergunta antes. E a pergunta sempre eu faço uma pergunta que não tem nada a ver com a parada que eu vou falar. É meio louco mesmo, mas é assim que eu penso. É assim que faz sentido para mim. E aí eu falei assim, pô, e aí fui correr e na corrida tem um monte de insight. E aí eu fui correr uns 2 dias antes da palestra e aí me veio uma questão, pô, eu vou falar que todo mundo é louco. Pô, será que eu posso falar que todo mundo é louco? E aí eu fui pesquisar. Porque aí é mais louco ainda. Aí eu fui pesquisar, e eu adoro pesquisar, e aí lá eu achei um relatório da OMS, de junho de 2022, que fez um estudo sobre a questão da mente humana, da saúde mental. Tá bom. Eu peguei o relatório, e o relatório já dizia, a capa do relatório era 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas sofrem de algum problema de saúde mental. Aí eu fui ler o relatório, porque isso era a primeira página do relatório. Aí eu fui ler o relatório. E o relatório, a coleta dos dados foi em 2019. O que aconteceu pós 2019? Caos. Pandemia. Pandemia, segundo a própria OMS, ela fala que teve um aumento na questão da saúde mental entre 50% a 70%. Então vão fazendo conta aí. Beleza. Só que aí ela fala, nesse mesmo relatório, que a grande maioria das pessoas no planeta, porque esse relatório é global, que a grande maioria das pessoas no planeta sequer fez um dia diagnóstico sobre saúde mental. Então a gente deduz como as pessoas estão cuidando da saúde da nossa mente. Então, como que eu posso falar de inovação, como que eu posso falar de transformação, como que eu posso falar de liderança, se tudo parte da minha mente, se eu não cuido da minha mente? E aí eu vou voltar no princípio do que a gente falou, que o princípio da saúde mental é dormir. Grande parte das pessoas hoje, quando a gente sai para conversar, num happy hour, numa mesa de trabalho, a primeira brincadeira que as pessoas fazem é: o que você está tomando para dormir? Que doideira, né? Se eu estou tomando alguma coisa para dormir, o meu sono não está de maneira natural. E aí você percebe que as pessoas não dão valor para a natureza, para o que é natural. E aí, de novo, elas voltam no que é estável. E a nossa vida tem que ser instável para ser legal. Caramba, só tá deixando de ser louco, mano. Então, assim, ser líder é ser natural. Ser humano. Ser gente de verdade. Que nos dias de hoje é difícil ser gente de verdade. Nossa, você não quer olhar no espelho. Essa parada. Não tá bom. E por que olhar no espelho dói? Tem um pensamento que eu adoro, do Dostoiévski, que ele fala assim, se queres vencer o mundo inteiro, vença a ti mesmo. Conheça-te. Porque vencer a ti mesmo são os nossos maiores desafios. É os nossos maiores bloqueios. Eu só estou falando com você aqui porque eu resolvi jogar o jogo da coragem e esqueci essa palavrinha medo. Porque sequer eu estaria falando no microfone. Total. E aí eu tenho uma outra parada. Eu tinha um sonho de falar em público. Que é um dos maiores medos da humanidade também, né? Falar em público, falar no microfone, falar o que pensa. Eu tinha um sonho de falar em público. Assim, em 2007 para frente, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a ler, comecei a estudar. E estudar de maneira decente, né? Porque eu até estudava antes, mas não de maneira decente. E aí eu comecei aqui, eu falei, eu vou falar, me veio uma vontade louca, assim, de falar em público. E eu falava assim, mas como que eu vou fazer isso? E aí, eu estava passando por um processo de transformação mesmo, e aí às quintas-feiras eu tinha ter um tempo comigo mesmo, que eu chamo, nesse negócio que eu chamo de mim mesmo, eu ia orar. Show. E aí eu ia para um lugar, que era um descampado, que era um terreno, cara, um terreno vazio, onde ia ser uma igreja, mas era só um terreno. E ele ficava num lugar na cidade que tinha, canavial. E por muitas vezes
Eu ia lá orar, e aí um dia me deu um insight no meu coração. Meu, você vai começar, é aqui que você vai começar a falar. Quando eu lembro, é muito legal a sensação de eu lembrar disso. Caramba, Junão. Mas aí eu falava pra ninguém, mano. Eu simplesmente ia lá, imaginava que tinha um público, imaginava que tinha pessoas, mas eu falava simplesmente pra mim mesmo. E aquilo ali foi um treinamento. E aquilo ali foi a minha preparação. E era um lugar que passava carro, então as pessoas passavam na rua e falavam, esse cara é louco, esse cara é débil mental, esse cara... Mas eu sei o que... É isso que eu falo, e eu não tinha vergonha. Tanto que eu não tenho vergonha de falar isso aqui. Eu tenho felicidade de ver essa transformação, de ver esse passo, de ver isso que aconteceu comigo, de entender que eu tinha deficiências e eu precisava encarar aquilo. Show. E que eu não ia ter atalho, não ia ter facilidade. Eu teria que vencer aquilo. Meu, e aí começou a ser muito prazeroso, meu, porque aí eu me empolgava, entendeu? Como eu tô falando aqui, eu falava lá. Então, é um processo. Então, isso é um processo. Isso é um processo de você se entender. Isso é um processo de você se conhecer. Isso é um processo de você tirar um monte de caraminhola que você tem na E cabeça. assumir mesmo, né? É essa parada. Eu sou esse cara e agora eu vou com força. E assumir que você tem deficiências. E assumir que você não é perfeito. Porque é na questão da imperfeição que a gente encontra a perfeição. Que nunca vai existir. Entendeu? Mas existe uma perfeição. Você ser verdadeiro. Esse é o perfeito. Não importa que se os outros vejam imperfeições. Mas essa é a perfeição sua, da sua verdade. Você ser aquilo que você nasceu para ser. Simples assim. Então isso é um processo. Que doideira. Doideira, mas é legal pra E caramba. o que o pessoal achou na palestra que você perguntou? Então, aí voltando. Você vê que eu fui lá e agora esqueci. Eu me Um emocionei aqui. porque eu fiquei guardando aqui. É legal. Vou deixar ele ir lá e aí, com tudo. eu voltei, só que aí eu cheguei lá no dia da palestra e eu falei, pô, então é isso que eu vou falar. E eu cheguei lá para eles e falei assim, ó, e eu ia falar sobre mente, e é claro, no meio de tudo isso, quando eu sempre falo de inovação, eu vou falar de liderança. Porque a liderança para mim está intrinsecamente ligado ao que eu falo, ao que eu acredito. E é isso que eu tenho para entregar. Então, quando eu fui lá para falar, primeira coisa, quando eu me apresentei e tal, e aí eu comecei a palestra falando assim, ó, sim ou não, eu posso afirmar aqui que todos nós somos loucos? E aí o que foi mais legal? Teve uma pessoa que teve coragem de falar assim, sim. A maioria falou, jamais. Com remedinho no bolso. Entregar, com né? remedinho no bolso, mas falou, jamais. E o legal disso foi ver o espanto das pessoas quando eu falo desse relatório. E aí eu falo para todo mundo, meu, vai lá, dá um Google, relatório sobre saúde mental da OMS, de 2022. Se eu não me engano, é 18 de junho de 2022, quando a OMS soltou esse relatório. Esse relatório é baseado em 2019, com dados de 2019, e fala sobre a saúde mental das pessoas. E o que é triste é saber que a maioria das pessoas, maioria não, mas grande parte da população mundial tem algum problema de saúde mental. Então, o grande lance do que a gente está falando aqui, que tem a ver com isso, é isso. Então, assim, ó, se as pessoas têm algum problema de saúde mental, ou que começa desde a ansiedade, como que eu vou pensar em liderança? Como que eu vou pensar em me liderar? Como eu vou pensar em saber para onde eu vou, sendo que as pessoas não estão tendo força nem para sair da cama pela manhã? E será que também isso foi também esse dado, né, esse resultado, e depois o avanço foi também a ausência de líderes, de bons líderes? Né? Porque todo mundo se fechou, todo mundo já tinha esse dado antes da pandemia, chegou a pandemia, o negócio ficou pior ainda e continuou. Então a gente vê que dentro desse trabalho agora de liderança tal, tem todo esse desenvolvimento e a parte psicológica também vindo forte, entendeu? Então a gente viu casos a gente vê ainda casos de suicídio, casos de violência, né? E N outras coisas, entendeu? A coisa só vai aumentando. Aí fica muito mais fácil e espontâneo o pessoal falar. O pessoal Mas- tá ficando louco. Entendeu? O mundo tá louco. Enfim, né? E por aí vai as coisas que a gente tem ouvido, né? Escutado
né? E a primeira análise, eu acho que é essa. Eu te falei hoje, na nossa reunião cedo antes, né? Ontem teve um caso e que se repete, Meu Deus, e a sim. gente sempre acha que a gente é especial. Né, a gente é especial, por mais que a gente tenha esse lance da melhora, não, eu tô fazendo certinho, não vai acontecer, tal, tal, tal. Cara, a gente tá no mundo e a gente tá assim, vulnerável, a gente, né, Vulnerável, é isso. tá vulnerável. E aí, as minhas filhas chegaram da escola, pai, teve uma briga de meninas na escola. E aí o pai da menina chegou para buscar ela, ela tava lá na briga, e o cara simplesmente desceu do carro, sentou a porrada nas meninas, velho. Menina de ensino médio, 13, 14 anos. Ou, como é que você bate a filha dos outros? Ninguém na fita ou cadeira. Saca? Como é que você desce e bate? Pronto, que pai que é você? Que líder que é você? Né? Qual a mentalidade que você faz isso? Claro que ninguém quer ver filho apanhando nada. Mas espera aí. Adolescente, criança, estão em processo de desenvolvimento. Ponto. E aí a gente vê o ambiente escolar. Cadê a liderança desse colégio que essas crianças estão lá brigando e que deixam um pai, né, até a ponto de chegar e, quer dizer, continuar a briga, quem que tava ali pra... Essas crianças estavam aonde? Saca? E aí, e agora o desfecho disso? Porque essas meninas têm pai. Entendeu? Você sabe quem é, onde eles vivem, qual o comportamento, né? Como é que é a consciência dessa galera, como é que vão lidar com tudo isso aí. Mas pra ver que o despreparo da galera, o despreparo desse pai. Meu pai sempre fala, gente, a gente cresceu em condomínio e tal, tinha gente pra caramba, uma molecada, e o pau torava, a gente era criança e brigava, daqui a pouco tá todo mundo brincando junto. Meu pai sempre fala, a gente nunca se metia. A não ser que entrasse algum adulto, a gente, opa, as crianças resolvem. Se não for resolver, resolve adulto com adulto. E é conversa, cara, porque não tem essa saindo porrada. Pra criança, ela adora pra caramba, né? E hoje, pra adulto, é o UFC, cara, o MMA, e vai pra uma academia, velho. Porque quem não tá preparado, você vai se ferrar, todo mundo que vai ser na porrada vai se ferrar, cara. Então se prepara. Quando você se prepara, você tem mais consciência. Pronto, acabou. Entendeu? Então vai nisso. Aí, se você falou do ambiente que você for, né? Que tava com os educadores e tal. Cadê a liderança dessa galera aí? Onde essas crianças estão se espelhando? Como é que tá isso aí? Pra chegar nisso. Então eu cheguei e fiquei em choque. Falei, caramba. E aí ela sempre fala: na escola tem os fóruns de debate, as atividades que elas fazem. E fala com o menino, e você vê o comportamento de criança, não sei o que, tal, tal, tal. Tem uma charge que eu vejo na internet muito engraçado, que daí tá tipo uma mãe e um pai assim, e a linguinha dele de longe vai até a cabeça da criança e fala. Então a gente vê que o comportamento da criança é o que ela tá aprendendo. É o que ela está se alimentando. Ela tá se alimentando. Então vai naquilo que você falou, né? Do que é que você tá se alimentando, ou você como líder, né, na sua vida, na sua casa, que se você tem família, né? Como é que você tá alimentando as próximas lideranças, entendeu? Érico, mas você sabe que você levanta uma coisa? Eu adoro falar para educador. E toda vez que eu falo, a gente primeiro gera um desconforto. Porque quando a pessoa fala aquilo que ou você não quer ouvir, ou você ainda não parou para se analisar, no primeiro momento é um golpe que dói um pouco. Então, quando eu estou falando com o educador, geralmente eu falo assim, ó, por que que hoje as crianças não se inspiram mais nos professores? Ah, por quê? Porque, infelizmente, uma parte, Hoje mais ainda, né? É uma treta gigantesca uma antiga já. parte dos professores hoje só reclama em sala de aula. Reclama de N coisas. E a criança, ela vê outras possibilidades no ambiente que ela convive que não reclama tanto e levam uma vida muito mais leve que a de professor. Então, por que que eu vou querer ser professor? Pô, o cara só reclama. O cara só tá ruim para ele. Tudo é ruim. Então, por que que eu vou querer ser professor? Por que que eu vou querer estar nesse ambiente junto com quem só E reclama? muitas vezes não é apenas ser professor, porque assim, ó, o que que é uma sala de aula? Eu falo que a sala de aula é a maior, é a maior, é, vamos falar assim, ó, é o maior laboratório onde as pessoas querem vivenciar algo. E as pessoas têm sede de liderança.
A sala de aula é um lugar onde as pessoas têm sede de liderança. Tanto que tem até os líderes de sala, né? Então, assim, ó, se você saber colocar para eles os caminhos corretos. O que é o caminho correto? João, você está querendo manipular as pessoas? Não, não é isso. A partir do momento que eu falo para a pessoa ser ela mesma, não estou querendo manipular ninguém. Eu só estou querendo que ela seja ela mesma. Uma boa provocação. Simples assim. Então hoje, vamos falar assim, ó, as crianças não vê mais os professores como alguém que impulsionam elas a serem diferentes, a experimentar o mundo, a buscar o mundo da informação. Porque, de novo, o que me fez transformar a minha vida? O conhecimento. Não foi por outra, não tem outra maneira. O conhecimento. Quando eu falei assim, quando eu levanto alguma coisa, eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou procurar. Tem a ver com eu buscar o conhecimento. Tem a ver com eu entender que a educação é que faz a transformação. A transformação só acontece pela educação. E você precisa ter alguém lá, nesse posto de liderança chamado professor, que faça esse impulsionamento. Que impulsione as crianças nesse movimento. De simplesmente fazer um simples exercício. Pensar. Caramba, você fala desse jeito, então a gente vê que a escadinha de liderança tá falhando. Porque Total. o professor ele tem que ser líder ali, mas ele tem que também ser liderado, e aí por aí vai, até lá em cima. Porque quando Né? você fala Então tá falhando, porque daí chega, tá desmotivado, tá reclamando, tá deixando de ser líder, fazer o que tem que fazer, o que é pra fazer, ocupar ali, transformar, né, motivar, cativar, dar aqueles exemplos para as pessoas falarem assim, nossa, eu quero fazer isso, eu aprendi, eu quero ser, eu quero fazer e eu vou. Mas por quê, irmão? Porque assim, ó, o professor, na cabeça do professor, ele não é um líder. Na cabeça do professor, ele é professor. Caramba. É isso que eu falo, porque a liderança não é você esperar estar num posto. É saber o que você impacta na vida do outro. Exato. É Olha, simples olha assim. isso. Na época do programa lá na Jovem Pan, na rádio, foi um convidado lá e ele me chamava de professor. Gilson, seu maravilhoso. Ele, pô, professor, e a gente lembra que a gente tinha aquele lema lá, legaliza, legaliza a gente. E por que era o legaliza, né? Que era pra gente ter mais tempo. Então vamos falar que a campanha deu certo. Né? Hoje a gente tem mais tempo aqui no podcast. Lá a gente tinha só meia hora, quando a gente entendeu o formato, entendeu? Ele, professor, tal. E ele é professor, né, de graduação, tem um trabalho fantástico com franquias também, e vai vir aqui. Já tô convidando o Gilson. E ele, professor, e, cara, eu peguei e falei, pô, Gilson, professor, cara. Ele falou, mas sabe por que eu chamo algumas pessoas de professor? Exatamente o que você falou agora. Uma situação, uma atitude, uma coisa que eu falei pra ele que impactou, que ele guardou. Ele falou, puta, aprendi. Eu não sou professor. Mas ele, com a inteligência dele, sabe, com a sensibilidade dele, ele pegou e soltou essa. Ele falou, não. Cara, nas nossas conversas, sempre que eu solicitei isso, aquilo, tal, teve algumas coisas que você me falou que eu falei, opa, diferente, e impactou positivamente. Aí ele me falou isso, eu falei, caramba. E aí a gente sempre fica imaginando, porque ele é o Gilson, professor, papapá, grandão mesmo, cara, ele é o máximo, cara. E ele veio e falou isso. Eu falei, caramba. Aí agora, né, um ano depois, mais de um ano depois, a gente conversando, você me fala, e aí a gente valida, né? Falou, cara, é isso mesmo. Porque isso que eu falo. E é bonito, pô, alguém falar, você é professor, meu. Não é Você me legal? ensinou, aprendi. Pô. Meu, tem um livro do Taylor Mali sobre educação, e para mim, é a melhor definição do professor. Professor é aquele que te pega pela mão. Simples assim. E o que é pegar a gente pela mão? É mostrar um caminho que a gente desconhece. E aprender a estudar, aprender a pesquisar, é pegar a nossa mão. E levar para esse mundo que é, um mundo imensurável. É um mundo infinito de possibilidades.
Na real. Não estou falando isso porque é bonitinho falar. Não, porque é um mundo infinito Isso de mesmo. possibilidades. A gente define para onde a gente vai, o que a gente vai ser, o que a gente pensa, o caminho que a gente vai. O mundo hoje ele tem N possibilidades. O mundo nunca teve tanta possibilidade como hoje. Mas também nunca houve tanta miséria como hoje. E aí é por conta disso, por conta da falta de acesso aos meios de educação. E essa falta de acesso não é apenas que as pessoas têm dificuldade para acessar. Não, simplesmente falta vontade de acessar. Tem algumas pessoas que são restritas, mas são algumas. A grande maioria simplesmente falta o desejo, a vontade, o impulsionamento. E quem poderia fazer isso? Um professor, O líder. um líder. Então a gente pode concluir que as regiões, né, mais pobres, menos desenvolvidas, é por falta de uma liderança que inspira e que traz confiança para o pessoal para poder se encorajar, né, e seguir um exemplo e transformar, porque daí as pessoas não querem mais ficar ali e vão migrar para onde tá melhor, entendeu? E aí daí tem esse lance que você antes falou da transformação dos condomínios, dos bloquinhos e tal, e você não pertence, aí vem aquela treta, aí vem aquele vácuo desconhecido, eu posso, não posso, eu vou, não vou, e aí gera o caos, gera confusão. É isso, porque assim, ó, é muito complexo, né? Mas assim, ó, pensa assim, ó, o que é uma cidade? Eu adoro o pensar que uma cidade ela é viva. Uma cidade ela é multi. A cidade tem complexidades. Mas o que faz uma cidade ser viva, de verdade? Tem uma escritora que eu adoro, chamada Jane Jacobs. Ela é especialista em urbanismo. E ela fala que a cidade, quando é viva, é que há o burburinho. O que é o burburinho? O burburinho é as pessoas na rua, é as pessoas na praça, é as pessoas vivenciando a cidade. Porque, sabe por que a praça? Sabe por que pensaram a praça? Porque na praça não existe prefeito, não existe vereador, não existe o médico, não existe o dentista, não existe o professor. Simplesmente existe o munícipe, o habitante daquele espaço, onde as pessoas vão lá para se socializar. Iam, né? Lá para se socializar. E por que fazia isso? Por que fazia isso? Por que tinha praça? Por que fazia praça para as pessoas irem lá? Só para se socializar? Não. Porque o conhecimento, ele precisa fluir no ambiente. O conhecimento, ele precisa ser amplamente divulgado. E como que a gente divulga? Tendo várias pessoas pensando de maneira diferente, Cada um com o seu e Exato. compartilhando. Só que aquela energia, ela vai. Ela vai. É por isso que eu falo que a batida do coração, na minha concepção, ela tem a ver com a sintonia. O nosso coração bate no que eu acredito. Ele bate para sair sons de dentro da gente para se conectar com outras pessoas. Na mesma batida, na mesma energia. E aí esses corações vão se conectando. E quando se conecta, se reverbera o que é bom. Porque bate do coração. Coração tem a ver com coragem. Coragem tem a ver com amor. E aí só reverbera coisa boa. Se as pessoas hoje, cada dia mais, estão trancadas, se as pessoas mais, cada dia mais, estão em lugares enclausurados, não tem fluir do pensamento, não tem fluir. Por isso que as pessoas falam assim, vamos criar um ecossistema de inovação. Meu, não existe ecossistema maior que uma cidade, meu. Uma cidade é um ecossistema. A questão é simplesmente as pessoas se possibilitarem. Sim, fazer a integração de tudo isso. Isso, se possibilitar falar com a outra pessoa. Não apenas através de um meio, de um mecanismo tecnológico. Mas aqui, ó. De repente olho deixar no de olho. disputar, né, cara? Juntar, unir força, né, cara? É essa parada. Fazer melhorar, evoluir, ser mais bonito. Mas aí tem uma outra questão. Quando a gente caminha, a gente não percebe a força que os nossos dedos estão fazendo. Muito menos o do dedinho do pé, concorda?
Você só vai perceber ele se você chutar ele em algum lugar. Só ali ele vai gritar para você. Mas a gente tem um órgão dentro da gente que grita o tempo todo, chamado ego. E esse trem grita tanto que faz a gente esquecer de quem a gente é. E aí ele toma conta da gente. E aí ele faz com que a gente se ache melhor que todo mundo, maior que todo mundo, e eu não preciso de ninguém. Simples assim. E aí começa o caos. O cara tá falando muito caos hoje. Então essa é a parada. Caramba. Tem um livro que eu acho que é o Ego, o Ego é Seu Inimigo, algo do tipo assim. Ego é o seu inimigo. É isso, né? Seu maior inimigo. Que todo mundo tem. Sim. Tem que aprender a controlar. Tem um provérbio que eu adoro. A essência do ego é o O orgulho. Ego é Seu Inimigo, acho que é isso. A essência do ego é o orgulho. E o que Salomão fala? O orgulho antecede a queda. O orgulho antecede a queda. É sobre isso, mano. Caramba. É isso. Nossa, é muita coisa, hein, Junão? É muita coisa. Mas a gente tem que ter coragem de Enfrentar, mano. aceitar e enfrentar. É essa a parada. Passar por tudo isso, pagar o preço. É isso. Pagar o preço. Que a liderança vai acontecer. É isso aí. Ah, caramba, velho. E aí, produtor? Que aula? Carimba? É isso, velho. Gente. Eu avisei. Eu tô aqui embargado. Vocês viram que eu fiquei bastante em silêncio. Gosto de falar muito. Fiquei bastante em silêncio porque o Júnior é espetacular, cara. Ele é espetacular. Ele vai continuar com a gente aqui em muitos episódios, trazendo mais conhecimento, trazendo mais essa sabedoria monstra, né? Gigantesca que ele tem. E com outros convidados, com certeza. Com certeza, porque a gente precisa mais disso, a gente precisa espalhar mais, né? E usar toda essa tecnologia, usar essa internet maravilhosa para isso, para espalhar o conhecimento, né? E colaborar com a liderança aí, colaborar com o ecossistema, né? Um ecossistema amplo, na verdade. Meu amigo, é difícil encerrar, mas eu vou deixar esse gostinho de quero mais pra galera, que a gente vai se ver aqui, que a gente se vê sempre. A gente assumiu um compromisso que a gente precisa. Amém. É A isso. gente assumiu um compromisso. Eu falo pra todo mundo aqui que a gente tem nosso compromisso pra gente aí se alimentar de sabedoria, trocar bastante ideia, validar muita coisa. Porque é sempre legal essa troca aí. Mas você vai voltar aqui, cara. Cara, gratidão por hoje. Gratidão por esse momento que foi espetacular, cara. Escutar seu coração, velho. Que foi isso hoje. Hoje foi diferente, cara. Hoje eu escutei seu coração, velho. Amém. Amém. Foi espetacular, cara. Irmão, obrigado. Obrigado primeiro pela sua generosidade. Pela forma como você enxerga as coisas. Tô feliz demais de termos entregue aqui o nosso melhor, de coração. E obrigado, meu. Obrigado, meu. Tô à sua disposição sempre. Sempre mesmo. Tamo junto É que sempre. nem eu falo, né? Quando eu chego, eu falo assim, ó, tô à disposição, ergue o bracinho. Vamos aprender, cara. Aqui isso aí. você tá em cast, aqui você tá em casa, meu irmão. É nóis. Obrigado. Obrigado você. Que isso. Obrigado demais, mano. É isso, senhoras e senhores. Eu sou Eric Marçal, ele é o Júnior Roma, nosso produtor Thiago Duca. Você está no Encast. Até a próxima, valeu!